Oi, gente, vamos a mais uma aulinha. Aula agora, então, heredrogramas. Heredrogramas são representações de uma herança. Essa herança pode ser uma doença, uma característica em questão, enfim, tá? Algo, então, alguma característica que está em alguma família ao longo das gerações. Esses heredogramas, eles são representados por símbolos. Estão eles aqui. Quadradinho sempre representa homem, bolinha sempre identifica mulher. Quando esses símbolos estiverem pintadinhos ou rasurados, como os autores chamam, quer dizer indivíduos afetados. Mas atentem, não quer dizer só que é doença. Às vezes pode ser outro fator, por exemplo, os indivíduos canhotos, não é uma doença, certo? Então depende do heredograma. Quando tiver o risquinho entre os indivíduos, quer dizer cruzamento ou casamento. Então aqui, ó, nessa imagem, este homem casou com essa mulher e eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, tá? 2 retinhas, 2 tracinhos junto, quer dizer casamento consanguíneo. Casamento consanguíneo é casamento entre primos. Já ouviram falar? Tá? Então é representado assim, 2 risquinhos. Bom, e os indivíduos são identificados com relação a números por ordem cronológica, tá? Então aqui, ó, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tá? Tem autores que cada fila começa do número 1, tem autores que fazem uma sequência, tá? Depende do heredograma. E as gerações são representadas com números romanos, então geração 1, geração 2 e geração 3, certo? Então a gente fala o indivíduo 1 da geração 1, o indivíduo 8 da geração 2, o indivíduo 13 da geração 3 e assim por diante, certo? Vamos ter outros símbolos, por exemplo, com relação a gêmeos. De um pontinho saem assim 2 juntos, quer dizer gêmeos, tá? Indivíduo não identificado, por exemplo, um losango, enfim, tá? Então vamos lá, seguindo. Bom, interpretando os heredogramas então. Gente, primeira coisa que nós vamos olhar o heredograma, a gente vai ver então, tá? Tem aqui os indivíduos pintadinhos, rasurados. Nós não podemos sair colocando azinho, azinho, ou seja, dizer que esses indivíduos são os tais afetados. Às vezes não é assim. Nós precisamos saber se esse heredograma se refere a uma característica dominante ou recessiva, tá? Então, nós vamos analisar primeiro uma coisa. Para que seja azinho, azinho essa característica, um azinho tem que vir do pai, outro azinho tem que vir da mãe. Como assim, professora? Olha só, vamos tomar por base esse indivíduo 7, esse homem de número 7 e essa mulher de número 8, esse casal aqui. Eles são normais, vamos supor, porque eles não estão pintadinhos e eles tiveram um indivíduo afetado. Então, provavelmente, esse indivíduo é azinho, azinho. Para ele ser azinho, azinho, tem que ter vindo um azinho do pai e um azinho da mãe. E eles são, ó, então, heterozigotos. Um azinho veio do pai, outro azinho veio da mãe. Então, nesse heredograma pode ser sim um caso, então, um heredograma de uma doença recessiva, ou seja, todos os pintadinhos são de caráter recessivo, azinho, azinho. Então, eu já estou no passo 2, eu já estou localizando esses indivíduos, certo? Uma vez que eu já os identifiquei, eu vou poder identificar os demais, tá? Esse aqui é normal, então ele vai ser azão. Bom, mas eu não sei se ele é azão, 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 azinho. Eu posso colocar azão, traço, não tem problema, tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu só sei que ele é normal, não tem problema eu usar o azão traço, tá? Então, gente, ó,
Para nós identificarmos se é uma herança dominante ou recessiva, nós temos que analisar aqui. Este primeiro heredograma aqui tem pais normais com filhos afetados. Então, para os pais serem normais e os filhos serem afetados, eles são azinho, azinho, ó. Um azinho veio do pai, outro azinho veio da mãe, mas eles são normais, eles são heterozigotos. Então, quando nós temos pais normais que têm filhos afetados, provavelmente uma herança recessiva, eu posso sair colocando azinho, azinho para eles então, tá? Mas tem outras situações, outros heredogramas. Olha só, se eu colocasse aqui azinho, 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 como que esses daqui iam ser normais? Então, por exemplo, tem heranças que são dominantes, de caráter dominante, tá? E o recessivo é normal, ó. O recessivo é normal. Então, pais afetados que têm filhos normais, herança dominante, tá? E esse outro heredograma aqui, não dá para saber. Ó, item 3, não dá para saber. É preciso analisar outros casais do heredograma, tá? Então, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar mais aqui, ó, com essa herança recessiva. Então, vamos lá ao exercício. Turma, o heredograma ao lado representa a herança de um fenótipo anormal da espécie humana. Analise-o e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu iria procurar pais normais que têm filhos afetados. Qual casal que são normais e têm filhos afetados? Esse casal aqui, ó, 3, 4 da geração 2. Tiveram filho 1 e 2 da geração 3. Então, aqui, ó, eles são heterozigotos, tá? Então, eu sei que é uma herança recessiva, porque nela tem os tais dos pais normais com filhos afetados. Isso só pode ser, então, uma herança na qual os pintadinhos são recessivos, tá? Bom, vamos ver se eu já consigo responder a questão? Vamos lá. Os indivíduos da geração 2, os indivíduos aqui, ó, 3 e 4, são homozigotos? Pois dão origem a indivíduos anormais? Não, ó, esse daqui, ele é azão alguma coisa, então não dá para saber se é de fato homozigoto. B, o fenótipo anormal é recessivo? Sim, tá aqui, pois os indivíduos 3 e 4 da geração 2 tiveram crianças anormais? Sim, letra B. Tá? Bom, e mais um exercício então, ó. Agora para nós construirmos um heredograma, olha só que interessante. Construa um heredograma para demonstrar a herança da neurofibromatose em uma família em que, vamos lá, um casal sem a doença. Um casal sem neurofibromatose tem 3 filhos do sexo masculino. Vamos lá. 3 filhos do sexo masculino, sendo o terceiro afetado pela doença. Ó, tá aqui, terceiro afetado pela doença. Esse filho casa-se com uma mulher sem neurofibromatose. Ó, então ele casa com uma mulher normal. E eles têm 3 filhos. Vamos lá ver se é menino ou menino. Uma menina, primeiro, normal, sem a doença, e 2 filhos. Então, vamos lá. E 2 filhos com a doença. Um do sexo masculino e outra do sexo feminino. Determine os genótipos de cada indivíduo. Turma, herança dominante ou recessiva? Ó, pais normais que têm filhos afetados. Ó, então eu posso sair colocando azinho, nesse caso sim, tá? Para ele ser recessivo, ó, os pais são então heterozigotos. Esse daqui, mesma coisa, tem que ser heterozigoto, porque tem que vir um azinho do pai e um azinho da mãe. E os demais? Não dá para saber os demais. Aqui dá, ó, porque ele pode fornecer, ó, aqui dá, heterozigoto.
Por que a professora diz que não dá para saber? Porque aqui pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho, tá? Então, gente, é isso. A professora vai passar para outro vídeo depois com relação a mais exercícios sobre a primeira lei de Mendel, tá?